Bendito seja Deus nessa noite. Quem trouxe o livro de Deus, pega o livro de Deus, levante ele, dê um glória a Deus pelo livro de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. É um capítulo que todo mundo conhece, mas foi uma palavra de Deus que veio ao meu coração para nesses minutos nós desenrolarmos aqui com a igreja do Senhor. Versículo de número 6. Vamos começar do 4, 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo de número 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma passagem que vai nos revelar 5 sinais de uma igreja viva. 5 sinais de uma igreja avivada. O tema proposto para esta festividade está no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 31, que fala: e tendo orado, moveu-se o lugar. Mas é um tema que nos leva a avivamento, pois naquele período em que aqueles discípulos oraram ao Senhor, foi pedindo a Deus que desse a eles um sinal, para que eles continuassem pregando a palavra de Deus. E nós vemos que no capítulo 3 eles oraram e um coxo ficou curado. E depois eles tiveram que se apresentar perante o sinédrio para explicar aquele milagre. E foi pedido aos discípulos que eles se calassem e não falassem mais desse Jesus. E eles disseram: nos importa obedecer a Deus de que aos homens. E foram orar. E o Senhor disse: continue pregando. E fez a casa tremer. E eles foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E esse texto aqui, irmãos, vai nos revelar algumas coisas ou características de uma igreja viva. Uma igreja viva, ela precisa ter estas características. O livro de Ezequiel é um livro que todos nós conhecemos. Um livro que um profeta de Deus é tomado por Deus para a nação de Israel, para profetizar a eles no período do exílio babilônico. Os irmãos sabem que o povo de Deus, o Senhor lhe fez muitas promessas. Deus fez muitas promessas a Israel, mas estas promessas de Deus para a vida do povo israelita, ela estava debaixo de uma condição de obediência. E o Senhor, nós vamos ver isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 38, salvo engano, quando Deus fala ao seu povo dizendo que eles seriam abençoados em tudo, aonde botasse a planta do pé, na cidade, no campo. Mas o Senhor falou isto para eles também sobre uma condição. Disse Deus ao povo que eles seriam benditos desde que obedecessem os seus mandamentos. E o Senhor continuou naquele discurso por Moisés, levando ao povo dizendo: se vocês não me obedecerem, vocês serão malditos em tudo que eu acabei de falar. Então Deus exigia do seu povo obediência.
E acima de tudo, que ele fosse primazia, que ele fosse o primeiro, que eles não levantassem deuses estranhos para adorar e não adorasse a outros deuses que não fosse a ele mesmo. Mas nós vemos que no decorrer da história deste povo, nós vimos que eles passaram a desobedecer a Deus. E tudo aquilo que Deus havia pedido, eles estavam fazendo o contrário. E eu não vou entrar nos detalhes históricos, pois o tempo não nos permite entrar em detalhes históricos. Mas nós vemos que o povo deixou de obedecer a Deus, deixou de seguir os caminhos de Deus, deixou de seguir o que estava traçado por Deus, no sentido de obediência, para que a mão de Deus estivesse sobre eles. E por desobedecerem, Deus levantou profetas, Deus levantou homens para chamar o seu povo à correção. Entre estes homens, Deus levantou Jeremias. Você lendo o primeiro capítulo e o segundo capítulo do profeta Jeremias, você vai ver Deus repreendendo a sua nação. Você vai ver Deus dizendo a eles: o que foi que vocês fizeram? Ou melhor dizendo, o que foi que eu fiz com vocês? Vocês me abandonaram, vocês me deixaram. Você vai ver isso através de Jeremias falando ao povo. E Deus vai dizer: vocês cavaram cisternas rotas. Cisternas rotas é cisternas rachadas, que não podem reter águas. E me abandonaram, eu que sou o manancial de águas vivas. Aí o Senhor vai dizer por intermédio do profeta Jeremias e diz: olhem, atravesse os montes e veja as outras nações. Veja se essas nações abandonaram o seu Deus, os seus deuses estranhos. Todavia eles nunca abandonaram os seus deuses, mas vocês viraram as costas para mim, mas vocês me abandonaram, Israel. E nós vemos, irmãos, que no decorrer da história deste povo, devido à sua desobediência, Deus disse a esse povo que eles seriam levados cativos pela Babilônia, e que este cativeiro duraria 70 anos, aonde Deus queria ensinar o seu povo também neste cativeiro. E nós vemos que este povo é levado ao cativeiro babilônico, onde este cativeiro, repito, durou 70 anos, como Deus dissera a este povo por intermédio dos profetas. E o livro do profeta Ezequiel é um livro que vai narrar algumas visões que Deus dá a este profeta. O Senhor, todas as vezes que queria falar com Ezequiel, o Senhor o tomava em visão e o levava para lhe mostrar a saúde espiritual de seu povo. E aqui no capítulo 37, preste atenção nisto, Deus conduz Ezequiel a mais uma visão. E nesta visão que Deus toma Ezequiel para lhe mostrar, era mostrar a ele a situação espiritual daquela nação. Pois este povo disse com as suas palavras que Deus havia cortado eles, que Deus havia rompido com eles, e que não havia mais esperança para eles. E quando eles disseram estas palavras, o Senhor toma Ezequiel em uma visão e leva Ezequiel a um vale. E neste vale, quando Ezequiel chega neste vale na visão, ele vê um vale tomado de ossos separados, ossos secos espalhados sobre aquele vale. E quando Deus mostra a Ezequiel este vale, o Senhor faz uma pergunta a Ezequiel e diz para ele, e esta pergunta o Senhor lhe faz e diz, e lhe pergunta, melhor dizendo: Ezequiel, poderão reviver estes ossos? Ou seja, estes ossos poderão voltar a ter vida? E naturalmente, como eu, como você, responderíamos. Ele disse: Senhor, só tu sabes, Senhor. Eu não sei absolutamente de nada, porque na visão humana era impossível que aqueles ossos voltassem a ter vida. Era impossível que aqueles ossos voltassem a ser pessoas. Era muito impossível na visão humana, mas para Deus nada é impossível. Aleluia!
Se estamos diante, nesta geração, estamos diante de vales de ossos secos, pessoas que antes pregavam a palavra, eram usados por Deus no louvor, eram usados por Deus na ministração da oração e da intercessão. E quando nós olhamos e conhecemos estas pessoas que antes estavam na igreja e hoje não estão mais, ou até estão, mas estão apagadas, e nós olhamos assim e não tem jeito mais, já foi, já era, não tem mais solução. Mas quando Deus quer trazer de volta, Deus traz. Quando Deus quer confundir a terra, Deus confunde. Aquilo que para nós não tem jeito, aquilo que para nós não há solução, aquilo que para nós está acabado, quando Deus quer, Ele levanta, Ele ressuscita para usar na sua obra. Quem ainda adora Jesus, levante a sua mão e glorifique a Deus nessa noite. E nós vemos, irmãos, aqui nas Sagradas Escrituras, e eu aprendo que o que levou este povo a esta escravidão, o que levou este povo a este cativeiro, foi a desobediência a Deus. Aleluia! E observe comigo no texto que o Senhor vai o levar a um vale de ossos secos e mostra resto humano, mas não pedaços de carne, mas pedaços de ossos que estavam espalhados por todo aquele vale. Isso significa dizer que, trazendo isso para um contexto real, é como se eu hoje estou vivo com o meu espírito, e se eu estou com o meu espírito, lógico que estou vivo, e estou aqui com o meu corpo em formação, com pele, com carne, com nervos, com ossos, e estou aqui de pé pregando para os irmãos. Mas se o meu espírito que me dá vida, ele fosse tirado de mim, eu cairia morto aqui no chão, e com mais uns 4 dias a 5 eu já estaria entrando em estado de decomposição, e mais algum tempo para frente eu seria apenas ossos dentro de uma tumba, ossos debaixo da terra. Era assim ou não era, irmãos? Sim ou não, irmãos? E isso no contexto espiritual. A igreja de Cristo é um corpo. A igreja de Cristo, ela é um corpo, conforme nós vemos Paulo falar aos crentes em Coríntios. E esta igreja, como um corpo, ela precisa estar viva. E o que dá vida a esta igreja é a presença do Espírito Santo de Deus. Sabe por que você se movimenta? Sabe por que esta igreja dá glória a Deus? Sabe por que esta igreja dá aleluia? Sabe por que você fala cânticos espirituais? Porque o Espírito de Deus se move em você. O Espírito de Deus move a sua vida. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse. Porque quem tem a presença do Espírito de Deus, ele não sabe ficar calado. Ele não gosta de culto frio. Ele não anda com frio. Ele, quando chega na igreja, ele abre a sua boca e glorifica o Deus dos céus, porque Ele está vivo. E deixa eu ver se tem vivo nesta noite. Deixa eu ver se tem vivo Mas quando o Espírito de Deus sai ou se ausenta, este corpo espiritual, ele entra em estado de decomposição. Quem entendeu isso aqui? Quem entendeu isso aí? Sansão só foi Sansão enquanto ele era tomado pelo Espírito de Deus. Mas quando o Espírito de Deus se ausentou, ele se tornou um homem comum. A importância do Espírito de Deus na igreja, a importância do Espírito de Deus na sua vida é muito grande. Se ele se ausenta, se você não vive o sobrenatural de Deus, se você não recebe renovo de Deus, o salmista certa vez disse assim: Senhor, torna a mim dar óleo fresco, óleo do dia, não é? Tem crente que vive das glórias do passado. Antes eu era assim, antes eu fazia isso, antes eu fazia aquilo, antes quando eu cantava a glória descia. Deus não quer saber de antes, isso é óleo velho. Mas nessa noite tem óleo fresco aqui para você. Nessa noite tem óleo fresco aqui para esta igreja. E este óleo é a pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas quando esta presença se ausenta, eu entro em estado de decomposição espiritual.
Olhe para cá. O texto vai nos dizer que quando Ezequiel olha o vale, só tinha o que lá, irmãos? Tinha pele? Tinha carne? Tinha nervo? Tinha um esqueleto completo? Tinha ossos espalhados pelo vale. Quando o Espírito de Deus se afasta, eu perco a pele. Diga comigo, eu perco a pele. Eu perco a carne. Eu perco o nervo. E depois viro osso, espalhado ainda mais. Pastor, o senhor quer chegar aonde? Eu vou lhe dizer nesta noite os sinais de uma igreja viva. E uma igreja que se desviva, ela tem que evidenciar estes sinais. E quando o Senhor leva Ezequiel ao vale de ossos secos, que lhe faz a pergunta, e ele diz: Senhor, só tu sabes. Aí o Senhor diz a ele o seguinte: profetiza a minha. Bom, igreja, me ajuda, profetiza a minha palavra. E eu entendo aqui, irmãos, em primeiro lugar, que Deus poderia ter dito a Ezequiel: Ezequiel, saia de cena. Já que você não acredita, eu vou lhe mostrar que este vale pode viver, e eu mesmo falarei a este vale. Mas o Senhor diz: não, é você que vai profetizar sobre este vale. Não sou eu, não. Você vai profetizar a minha palavra. E o Senhor diz: diga o que eu vou lhe dizer, e diga a este vale assim: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. E quando Ezequiel diz: ossos secos, ouvi a palavra de Deus, aí ele diz: profetize nervo. Aí ele profetiza nervo. Profetize carne. Aí ele profetiza carne. Profetize pele. Aí ele profetiza pele. E quando ele profetiza essas coisas, aquilo que era osso espalhado se torna no corpo. Aí o Senhor diz: está sem vida. Profetiza o meu espírito e diga: vento do espírito sopra sobre os quatro cantos desse vale. E aquele exército que estava morto ressuscitou. E meus amados irmãos, olhem para cá. Mas até este estágio de vida, quando Ezequiel profetiza, há processos de construção. E a construção de Deus, ela começa de dentro para fora. Olha, irmãos, chegar a um nível espiritual não é fácil, mas perder é fácil. E uma vez que se perde, se degenera com facilidade. Mas a construção de Deus, ela vem de dentro para fora. E quando o Senhor diz a Ezequiel: profetiza, e quando ele profetiza, a primeira coisa que aconteceu foi um barulho no vale. E o barulho, o ruído que aconteceu, foi um ruído de osso se juntando. Diga: o primeiro ruído que ocorreu foi de osso se juntando. Osso com osso. A canela com o joelho, o pé com a canela, o braço, para se formar um esqueleto de um corpo. E o que é que eu aprendo? Quando o Espírito de Deus sai nesse processo de decomposição, que uma igreja nunca ela pode enfrentar e nem aceitar a frieza. Porque para todo momento, para toda era, para todo período aonde acontece um esfriamento espiritual, existe um Ezequiel. Você não entendeu, não? Se você tivesse entendido, você tinha dado glória. Existe um Ezequiel. Nunca em um período de baixa da igreja não existe um Ezequiel. Existe alguém que se levante e Deus profetize. Pode ser um, mas este um Deus toma a boca para avivar todo aquele vale. E a Bíblia diz que houve um ruído, e era barulho de quê, irmãos? De ossos se juntando. Olha para cá, irmãos. Não existe avivamento
com divisão. Não existe avivamento aonde não há união. Eu duvido de alguém que se diz cheia de Deus e olha com cara feia para outra irmã, e olha com cara feia para outro irmão, e não dá a paz do Senhor ao irmão, e está aqui ceia, intrigado do irmão. Só existe avivamento aonde há o que, irmãos? União. Diga comigo, só existe avivamento se tiver união. E a primeira coisa que quando Ezequiel profetiza, há um ruído, osso se juntando no osso. A igreja é um corpo e não pode nesta igreja haver divisão, senão não há avivamento. Mas nessa noite aqui, eu acredito que tem união aqui, tem união, e aqui nós estamos de um corpo unidos na presença do Senhor. Se houver divisão, não há avivamento. E a primeira coisa que acontece é um ajuntamento de que, irmãos? Cada coisa no seu lugar. Pastor, essa mensagem é para sexta, é para domingo também. Os crentes que não vêm na sexta engolem Bíblia também no domingo em tempo de festa. Deixe de besteira, porque no meio de nós não pode haver divisão. No nosso meio não pode haver intrigas nem inimizades. Aleluia. Aí eu quero ser cheio de Deus, quer ser cheio do Espírito Santo, quer profetizar, quer ser usado por Deus, mas tem inimizades. Deus está dizendo pela sua palavra, o primeiro sinal de alguém que quer ser cheio, o primeiro sinal de uma igreja viva é quando esta igreja é unida, é misturada. Aqui é um corpo onde a cabeça é Cristo Jesus nosso Senhor. Quem dá glória a Jesus nessa noite? Houve um rebuliço, e neste rebuliço houve o que, irmãos? Um ajuntamento. Aí quando se ajuntaram os ossos, aí o Senhor disse a Ezequiel: profetiza e diz a estes ossos que sobre ele venham os tendões. Olha a sequência: ossos juntos, unidade. E depois Ezequiel profetizou os tendões. Diga comigo mais forte: tendões. E olha para cá, irmãos. Se você romper um tendão desse, quem faz a minha mão se movimentar assim é um tendão que eu tenho aqui. Se eu romper esse tendão, a minha mão fica dura. Eu não movimento mais minha mão, uma vez que é rompido esse tendão. Se eu romper os tendões que faz a articulação do meu joelho, a minha perna fica dura, ela não se movimenta. E uma igreja, para ser viva, ela não pode ser uma igreja engessada. Pastor, me explica esse negócio de engessado. Porque os tendões nos fala de oração. No processo do avivamento, primeiro precisa haver o que, igreja? Diga mais forte: No processo do avivamento, olha como Deus começa. É de dentro para fora. União. Depois, onde há união, oração. Porque hoje ninguém quer orar mais. Gosta do movimento. Gosta de dar uns golpes de giraia, de cortar uns laços, de assanhar o cabelo da outra, de fazer os passos só dele, de tanto rodar. Mas eu duvido deste tipo de movimento sem oração. Aleluia. Porque avivamento, olhe para cá, irmãos, avivamento não é só barulho. O barulho é um sinal de um avivamento, mas o barulho nem sempre é avivamento. A palavra avivar significa manter, preservar. Ou seja, eu não só sou crente no tempo de festa, eu não só pulo em festa, eu não só profetizo em festa, eu sou crente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Eu sou cheio da graça de Deus.
Mas você já viu que tem uns profetas que só gostam de profetizar em tempo de festa? Eu duvido dessa profecia, irmãos. Aleluia. Aleluia. Esse tipo de pessoa é assim, chega no culto como esse, aí diz, eu não gosto desse tipo de palavra não. Só gosta do movimento, aquele negócio que no final você pergunta, entendeu alguma coisa? Não entendeu nada, pronto. Gosta do barulho só, mas não gosta da palavra, aleluia, não é? Mas eu aprendo que uma igreja, ela não pode, uma igreja viva, ela não é engessada, aleluia. Quer ver uma coisa? Uma igreja engessada, e quando eu falo de igreja, você é uma igreja, no sentido coletivo, oração, vigília, desaparece, consagração, desaparece. Quando se é convocado para orar, quando se é convocado para vir para um ciclo de oração, quando se é convocado para vir para uma vigília, conta-se nos dedos. Porque ainda existe gente que não está engessado, existe gente que os seus tendões estão em dias, e bota a cara no pó, e busca Deus, e ora pela obra de Deus, e tem prazer em passar horas na presença de Deus. Mas tem gente que não gosta de orar, tem gente que não gosta de consagrar. Irmãos, domingo nós estaremos aqui no jejum. Nós estaremos aqui como no último jejum agora. Era para a igreja estar assim, ó. Mas oração, se a oração demorar meia hora, já fica olhando para ver se o pastor levantou. Aí dá uma agonia, um farnizinho. Aí sai da igreja, entra, toma água, sai, volta, entra, levanta, senta, entra, levanta, senta, conversa, tal. É ou não é, irmãos amados? Não ora mais. Isso é um sinal, é um termômetro para a sua vida. Como é que está a sua vida? Você vai medir a sua vida espiritual por isso. Se você tem prazer em orar, se você busca o Senhor, se você tem prazer em se derramar na presença do Senhor, o Senhor Jesus, Ele trabalha na sua vida. E você pode esperar e acreditar que Deus vai tomar a sua boca para lhe usar para muito vale ou para muitos ossos secos. Uma igreja que ora é uma igreja avivada, é uma igreja viva. E eu me lembro que certa vez, quando morava na cidade de Barra de São Miguel, nos meus 15, 16 anos aproximadamente de idade, nós trabalhamos ali. Eu era um componente do departamento de jovens daquela igreja, quando meu pai ali pastoreava. E nós tínhamos um trabalho de evangelismo, um trabalho que nós saímos com a mocidade em grande quantidade. 90 jovens saíam pelo meio da rua pregando a palavra de Deus, com um violão, sem microfone, e muitas almas ganhamos para Jesus. E a maioria deles, uma boa parte deles hoje são presbíteros, dirigentes de congregação e até pastores. E eu me lembro que existia uma vila de feiticeiros, e era lá que a gente gostava de ir para pregar a palavra de Deus. E em um desses lugares que nós fomos, nós entramos numa casa de uma certa senhora velhinha, de aproximadamente os seus 70 anos de idade. E quando nós entramos ali e começamos a falar de Jesus para ela, ela disse: meu filho, eu não quero Jesus não, eu não quero aceitar ele agora não, eu gostaria muito. Eu entrei junto com alguns irmãos jovens, e quando nós estávamos ali pregando, ela dizendo que não queria, e nós insistimos um pouco, e ali ela em pé pediu para sentar. E quando ela foi se sentar, eu percebi que uma das suas pernas dobrava e a outra sua perna não dobrava. E quando ela se sentou, eu disse: a senhora está com dificuldade, quer que nós ajudemos a senhora a se sentar? Eu disse: por que essa sua perna não dobra? Ela disse: eu levei uma queda, e nessa queda que eu levei, eu paralisei esta perna, um nervo ficou ruim, e eu tinha que passar por cirurgia, mas eu não quis mais por causa da minha idade, e eu não consigo mais dobrar essa perna desde o dia que levei a queda. E eu disse para ela, eu disse: pronto. Aí nasceu no coração, e eu disse a ela assim: a senhora crê que Jesus pode curar a senhora desta perna aí, a senhora voltar a ser como era antes? Ela olhou assim, com aquele olhar de dúvida.
Mas disse assim: eu creio. Eu disse: se Jesus lhe curar dessa enfermidade, se Jesus voltar a sua perna a dobrar como dobrava antes, a senhora se entrega a esse Jesus como seu Salvador, porque é um grande sinal que Deus vai fazer na vida das senhoras. Se Ele me curar, eu aceito Jesus. Era uma condicional para ela, para mim não, mas para mim foi uma oportunidade de apresentar Jesus para aquela mulher. E quando ela estava ali, eu disse: pronto, nós vamos orar. Aí eu olhei para os companheiros que estavam do meu lado e disse: se tem alguém aqui que não tem fé e duvida que isto pode acontecer, a porta da casa é serventia, pode sair, e eu quero que fique aqui só aqueles que acreditam que Jesus ainda faz milagres nos dias de hoje. E ela ficou em pé, e eu olhei para ela e disse: nós vamos fazer uma oração ao Senhor. E aqueles que estavam comigo dispararam em línguas estranhas, e foi um Pentecoste já antes da oração. E eu cheguei para ela e estendi as mãos para ela, e não orei aquela oração comprida, grande, e dizendo em nome de Jesus, não, uma oração curta. E disse, orei e disse assim: em nome de Jesus, que a sua perna, que esse tendão volte ao normal como era antes, receba a cura no nome de Jesus. Ela abriu os olhos, ela ficou olhando para mim assim, como dizendo assim: não aconteceu nada. Eu disse: pronto, promessa cumprida. Eu orei, Jesus lhe curou, e agora a senhora vai dobrar os joelhos para aceitar Ele. Ela disse: dobrar os joelhos? Mas eu não posso dobrar os joelhos. E eu não senti nada. Disse: dobra os joelhos, que a senhora vai ver o que Jesus fez na sua vida. Aí ela disse assim: mas eu não posso dobrar. Eu disse: dobra os joelhos, que Jesus fez uma obra, fez um milagre. Aí ela foi por ali, dobrou os 2 joelhinhos no chão e aceitou Jesus como Salvador, e foi curada, e foi curada, e foi curada. Quem levanta a mão e dá glória a Jesus? Jesus é o mesmo. Mas só pode fazer estas coisas quem tem intimidade com Ele. E intimidade só se tem através da oração. Pergunta esse crente que está do seu lado: você está engessado? Ou você ainda se movimenta? Se movimenta na sua casa? Se movimenta no seu trabalho? Se movimenta na igreja? Aleluia! Pastor, movimenta tem altar na sua casa? Tem altar no seu trabalho? Ou você não ora mais? Se tem altar, tem movimento. Se tem movimento, tem milagre de Deus. Ezequiel disse: eu profetizo nervos, e o nervo se estendeu sobre os ossos. Depois ele disse: eu profetizo carne, e a carne nasceu. E carne fala de quê, pastor? Olha para cá: unidade, oração. Se a igreja é unida, se a igreja ora, é uma igreja forte. Porque carne fala de músculo. E se uma igreja ela ora, ela é uma igreja forte. E se ela é uma igreja forte, não há vez para o inimigo de nossas almas. É uma igreja que avança. Porque aqui carne fala de músculo. E uma igreja que não ora é uma igreja fraca. Um crente que não ora é um crente fraco. Qualquer coisa que acontece, qualquer tempestade ou intempéries da vida que venha, ele cai no primeiro, ou na primeira tempestade, ou no primeiro intempéries da vida. Porque é um crente que não ora. Olha a sequência: união, ossos juntos, aí vem tendões, oração, depois vem o que, irmãos? Carne, força. Uma igreja que ora, uma igreja que busca. Você sabe por que esses crentes nesse tempo dos Atos dos Apóstolos, os milagres e os sinais ocorriam? Porque era uma igreja que vivia em constante oração. Aonde a oração era uma igreja que não temia. Quando os reis se levantavam e diziam: persegue, e passava a perseguir, matava, jogava, lançava em prisões, mas essa igreja continuava avançando, firme, constante. Aleluia! Então ele disse: profetiza sobre esses
os ossos. E profetiza tendões, cresceu os tendões. Profetiza a carne, cresceu a carne. Carne quer dizer o que, irmãos? Força. E depois, por fim, ele disse o seguinte. Por fim não, antes do por fim, ele disse: agora profetiza a pele. Tendões, carne e depois o que, irmãos? Pele. Onde o seu irmão está do seu lado, toque assim numa parte onde tem a pele dele. Toque assim nele. Pergunte assim a ele: sentiu? Você sentiu quando ele tocou? Sentiu? Olhe para cá. Significa dizer que esta parte do seu corpo está viva. Porque aqui, ó, é a sensibilidade. Uma igreja que tem união, irmão Paulo, uma igreja que ora, é uma igreja que é forte. E uma igreja que tem união, uma igreja que tem oração, uma igreja que é movida pela força que é Deus. O salmista disse que ele era a sua força. É uma igreja sensível. Quando eu digo sensível, é uma igreja que não precisa de muita coisa para se alegrar. É uma igreja que não precisa que venha um pregador de fora para pregar. É uma igreja que ela não precisa de um cantor de fora para receber a presença de Deus. Ela não é movida a estas coisas. Porque tem crente que assim, é festa, é? Quem vai pregar? É a primeira pergunta que faz. Quem vai cantar? Quem vai estar lá? Se o pregador for atrativo, vem por causa do pregador. Se o cantor também for atrativo, vem por causa do cantor. Aí quando o pregador canta, quando o cantor louva, aí... Mas é por causa do cantor. Se não tivesse atrativo nenhum, ele não vinha à presença de Deus. Mas quem tem sensibilidade, independente de cantor, independente de pregador, independente de quem esteja, ele diz assim: com festa ou sem festa eu vou adorar. E quando chega aqui, ele foi o primeiro a sentir a presença de Jesus neste lugar. Quem já sentiu a presença dele, levanta a mão e glorifica ele. Quem não tem sensibilidade, sai de um culto como esse e diz: que mensagem fria, que mensagem ruim, que mensagem, eu não gostei dessa mensagem. É porque tu é frio mesmo, tu é congelado mesmo, rapaz. Porque aqui é palavra de Deus, é boca de Deus falando para esta igreja. E quem conhece o Deus desta Bíblia já sentiu ele nesta noite. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não são atraídas mais por Jesus, em que Jesus não é mais o centro da adoração, em que Jesus não é o primeiro lugar no ambiente. Nós estamos vivendo um tempo de uma falsa vida cristã, não generalizando aqui, mas de muitas pessoas que já morreram espiritualmente e vêm às igrejas, ou vai à igreja pelo costume, pelo hábito de vir à igreja, mas não vem para adorar. Vem à igreja por interesse, vem à igreja para olhar o ambiente, vem à igreja para namorar, vem à igreja, mas mesmo a igreja como hoje é diferente, não tem espaço, tem muita gente fora, mas se tivesse espaço nem entra. Vem à igreja, a igreja é o ponto do encontro. A igreja não é mais um lugar de se adorar. E mesmo assim hoje, mesmo estando cheio, tem muitas pessoas nos corredores dessa igreja e lá na frente assistindo o culto e recebendo a palavra. Mas estamos vivendo um tempo de crise espiritual, um tempo de vale de ossos secos. E observe que a proporção do vale era um com vida e um monte mortos. Só um tinha vida. Quem era que tinha vida naquele vale? Ezequiel. E lá embaixo no vale, um monte de gente morta espiritualmente. Mas se tem, Deus só quer um vivo. Diga para o seu irmão: Deus
Olhe na bola do olho preto dele, em nome de Jesus. Diga: Deus só precisa de um vivo para trazer um avivamento. Agora diga: esse vivo é você. Se você profetizar hoje vida, Deus vai trazer vida. Você não entendeu não? Acorda, crente, acorda. Se você profetizar hoje vida, vai ter vida hoje aqui neste ambiente para quem não tem vida. Nestes últimos dias, Deus precisa de você para profetizar no vale. Abra a sua boca, que Deus vai lhe colocar a palavra para você profetizar. Aqui na sua casa, nos seus filhos, na sua prole toda, na esposa que não é crente, no marido que não é crente. Abra a boca e profetize a palavra. Como, pastor? Espera ele dormir, espera ela dormir, espera os meninos dormir, bota a mão na cabeça e diz assim: eu profetizo nervo, eu profetizo carne, eu profetizo pele, eu profetizo o Espírito de Deus. Escute, é profética essa palavra. Quem quer receber? Levanta a mão para receber. Levanta a mão para receber. É esta mão que Deus vai usar para trazer de volta aquilo que está perdido. É esta mão. Se prepare para profetizar. Eu estou cheio de Deus aqui porque eu sei que a presença do Espírito de Deus está aqui. Eita Jesus! Aleluia! Glória! Glória! Tu verás os teus entrando por estas portas e se lançando aos pés do Senhor. Esta palavra profética veio do céu. Coloque a mão quando ele estiver dormindo na cabeça dele e profetize vida, 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 vida. Já era para vir no glória. Vida, vida, vida. Vai ter vida lá na tua casa. Quem conhece a língua do céu e quem tem ela, abra sua boca e fale línguas estranhas nessa noite. Adore a Jesus que você está adorando aqui. Ele está trabalhando lá. Você está adorando aqui e Ele está ressuscitando lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, vocês nunca viram esse maguinho aqui cheio de Deus não. Se o corredor fosse mais largo, eu ia bater na porta. Eu sinto a presença dele aqui nessa noite. O Espírito de Deus está aqui conosco nesta noite. E quem tem pele está sentindo a presença dele. Trabalha, agachar e andará, bagaçur e andarabás. Oh, glória! Aleluia! E prepara o hino de novo, viu? Que eu vou chamar essa cantora que nunca me ouviu ela cantar.
E ela vai cantar junto com vocês. Jesus vai passar no ambiente. Se prepare para ser renovado. Se não é batizado, falar em línguas estranhas. Se prepare para receber de Deus nessa noite aqui. Porque se Jesus está, tem que ter sinal. Diga comigo, nervo. Mais forte, foi fraco, nervo. Carne. Pele. Mas não estava completo. Era apenas um corpo em pé. E diga comigo assim, sem vida. Aí o Senhor disse a Ezequiel: você vai profetizar agora o Espírito. E você vai dizer: vento do Espírito, sopra nesse vale. E aonde tiver um corpo morto, traz vida a esse corpo. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizou e disse: vento do Espírito, sopra sobre este vale, para que tenha vida. E eu pergunto à igreja: teve vida? Me ajuda a pregar: teve vida? Então fique de pé. Nós aguardamos por você, mas já que você insiste em não querer, então que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos orar por esta vida.